Todos nós já ouvimos falar do escândalo que abalou a vida do príncipe Andrew e de como isso mudou tudo para ele. Mas existe um detalhe da história que sempre ficou escondido. Uma peça que nunca foi revelada ao público. Agora, essa parte ausente finalmente vem à tona. E muitos dizem que este é o verdadeiro motivo por trás do seu desaparecimento do Palácio de Kensington. Quem conhece os bastidores afirma que essa revelação muda completamente a narrativa. Afinal, o que realmente aconteceu? E por que essa verdade só está sendo exposta agora, quando Andrew já perdeu tanto? Vamos descobrir juntos a verdadeira razão pela qual o príncipe Andrew deixou o Palácio de Kensington. A história começa em 1999, quando o príncipe Andrew iniciou uma amizade que mais tarde se tornaria um pesadelo para ele e para toda a família real. Naquele ano, ele foi apresentado a Jeffrey Epstein por meio de Ghislaine Maxwell. Epstein já era conhecido entre a elite por sua fortuna e suas ligações influentes, e Andrew, que tinha fama de se rodear de pessoas ricas, acabou sendo atraído para o seu círculo. Na época, a relação não despertou suspeitas, já que Epstein ainda não havia enfrentado a queda pública que revelaria sua vida criminosa. Andrew visitava as luxuosas propriedades de Epstein, participava de eventos sociais e até permitia que tirassem fotos em situações que, anos depois, reapareceriam de forma extremamente prejudicial. Aquela amizade, aparentemente apenas mais uma das suas conexões de alto nível nos anos 1990, sem que ninguém soubesse, lançava as bases do que acabaria levando à sua saída do Palácio de Kensington. Tudo isso desencadeou algo que ninguém poderia prever. No início dos anos 2000, o nome de Andrew começou a aparecer na imprensa associado a viagens extravagantes financiadas por amigos milionários. Apelidado de Air Miles Andy, ganhou fama por viajar pelo mundo às custas dos contribuintes ou de benfeitores, muitas vezes em companhia de empresários controversos e líderes autoritários. Surgiram relatos sugerindo que ele se tornava cada vez menos cuidadoso com a imagem pública de suas amizades, priorizando luxo e acesso ao poder em vez de prudência. Seu papel como representante especial do Reino Unido para comércio e investimentos exigia contato frequente com figuras internacionais, mas essa mesma função tornou seus laços questionáveis ainda mais difíceis de ignorar. Quando surgiram notícias de que Andrew jantara com ditadores ou se hospedara em mansões de empresários acusados de corrupção, o clima no palácio começou a pesar. Sua imagem como membro sênior da realeza estava se associando mais ao escândalo do que ao serviço público, gerando tensões sobre seu discernimento. Com o passar dos anos, Andrew continuou a depender cada vez mais de amigos influentes. Em 2010, muito tempo depois de Epstein ter cumprido pena por solicitar uma menor, Andrew foi visto caminhando com ele no Central Park. A foto, divulgada mundialmente, marcou um ponto de ruptura. Já não era possível tratar a amizade como algo inocente. Várias instituições começaram a reconsiderar seus vínculos com o príncipe, enquanto dentro da família real, as dúvidas sobre seu julgamento se tornavam mais fortes. Sua permanência em Kensington passou a ser vista como um risco, e a confiança em sua capacidade de cumprir funções públicas sem gerar novas controvérsias estava desaparecendo. O escândalo se intensificou em 2015, quando documentos judiciais mencionaram Andrew em relação às acusações de Virginia Giuffre, que afirmava ter sido traficada por Epstein e forçada a manter relações íntimas com o príncipe quando tinha apenas 17 anos. Andrew negou todas as acusações, mas o impacto foi imediato. Manchetes no mundo inteiro o retrataram envolvido em um dos escândalos mais explosivos da história moderna da monarquia. Embora não tenha sido acusado formalmente, sua reputação ficou profundamente manchada. Dentro do palácio, as conversas já não se concentravam em suas futuras funções, mas em como proteger a instituição da sucessão de polêmicas ligadas ao seu nome. Em 2019, a situação chegou ao limite. Em novembro daquele ano, o príncipe Andrew aceitou participar de uma entrevista para o programa Newsnight da BBC, na tentativa de defender sua imagem. A entrevista foi amplamente criticada, não apenas por suas explicações estranhas,
como a alegação de que não conseguia suar, mas também pela aparente falta de empatia em relação às vítimas de Epstein. Em vez de melhorar sua imagem, a entrevista acabou agravando ainda mais a situação. Até mesmo seus aliados mais próximos ficaram chocados. As consequências foram imediatas. Organizações romperam laços, seus conselheiros pediram demissão e a família real enfrentou enorme pressão para tomar medidas. Essa entrevista, mais do que qualquer outra coisa, deixou claro que o papel de Andrew na vida pública da monarquia havia se tornado insustentável. No mesmo ano, membros seniores da família real começaram a agir discretamente nos bastidores. O príncipe Charles e o príncipe William foram especialmente firmes ao considerar Andrew um risco crescente, com Charles se preparando para o futuro reinado e William representando a nova geração da monarquia. Ambos sabiam que a instituição não podia ser arrastada para escândalos ligados a Epstein. A influência que exerciam na estrutura familiar colocava diretamente em risco a posição de Andrew. O Palácio de Kensington, que antes representava sua relevância dentro da família real, deixou de ser um lar apropriado para um membro cuja reputação havia sido profundamente comprometida. A reação da realeza foi rápida. No final de 2019, logo após a entrevista, Andrew anunciou que deixaria suas funções públicas por tempo indeterminado. Embora a declaração sugerisse a possibilidade de um retorno, quem conhecia o ambiente interno sabia que a decisão era definitiva. Pouco tempo depois, a rainha retirou dele seus títulos militares e patrocínios reais. Ele também deixou de usar o estilo Sua Alteza Real em qualquer função oficial. Essas medidas não foram apenas simbólicas. Elas representaram sua remoção completa da vida pública da monarquia. Sem responsabilidades que justificassem sua permanência no palácio, sua saída tornou-se inevitável. Enquanto isso, processos legais no exterior acrescentavam mais pressão. Em 2021, Virginia Giuffre entrou com uma ação judicial contra Andrew nos Estados Unidos. "Eu tinha acabado de ser abusada por um membro da família real", afirmou ela. A possibilidade de um príncipe enfrentar um processo em um tribunal americano era algo impensável para a monarquia, levantando temores sobre novas evidências potencialmente devastadoras. Apesar de Andrew insistir em sua inocência, o palácio compreendia os riscos de um litígio prolongado. Depoimentos legais, revelações inesperadas e manchetes internacionais poderiam arrastar a instituição para uma crise sem precedentes. Em 2022, Andrew decidiu encerrar o caso com um acordo extrajudicial que teria custado milhões de libras. Mesmo sem assumir culpa, o fato de aceitar o acordo foi visto como um sinal de fraqueza e reforçou a ideia de que ele não poderia mais permanecer ligado ao Palácio de Kensington. Ao mesmo tempo, dúvidas sobre sua gestão financeira provocaram novos escândalos. Relatórios apontavam que ele recebia somas expressivas de fontes duvidosas, incluindo empréstimos de associados ricos com ligações a regimes autoritários. Essas revelações alimentaram suspeitas de que Andrew usava seu status real para obter vantagens pessoais. Como já havia perdido suas funções oficiais, as notícias sobre seus vínculos financeiros tornaram ainda mais evidente que ele não era alguém em quem se pudesse confiar para agir como um verdadeiro membro da realeza. O palácio queria evitar qualquer nova controvérsia e, por isso, fez questão de mantê-lo afastado dos holofotes. Além disso, o custo de manter seu estilo de vida tornou-se cada vez mais difícil de justificar. Sem compromissos oficiais, sua segurança paga pelo contribuinte e sua equipe passaram a ser alvo de críticas. Muitos começaram a questionar por que o dinheiro público ainda sustentava um príncipe que já não desempenhava função alguma. A disputa sobre quem deveria financiar sua segurança agravou ainda mais o problema, e cresceu o sentimento de que não era adequado que ele permanecesse no Palácio de Kensington, desfrutando de privilégios sem exercer trabalho real. Nesse ponto, a rede de apoio de Andrew estava desmoronando. Conselheiros que permaneceram ao seu lado após escândalos anteriores renunciaram depois da entrevista à BBC. Instituições de caridade encerraram parcerias, e até amigos próximos se afastaram devido à sombra que pairava sobre seu nome.
Dentro da própria família real, Andrew ficou cada vez mais isolado. Antes visto como o filho favorito da rainha, agora tinha pouco poder e quase ninguém disposto a defendê-lo. Sua saída do Palácio de Kensington refletiu não apenas a perda de seus títulos e funções, mas também o encolhimento de seu círculo de apoio, tornando praticamente impossível qualquer retorno à vida oficial. Embora o príncipe Andrew já não desempenhe mais funções na monarquia, muitos esquecem que, antes dos escândalos, ele desempenhou papéis importantes. Deixou uma marca na monarquia e além dela. É um lado de sua história que poucos mencionam. Por isso, vamos revisitar brevemente alguns dos momentos que, no passado, o mostraram sob uma luz muito mais favorável. Fique atento, o lado do príncipe Andrew que você nunca conheceu. Embora o nome do príncipe Andrew esteja, nos últimos anos, profundamente ligado a polêmicas, sua trajetória inicial revela algo bem diferente. Um período em que suas ações e compromissos eram vistos de forma positiva. Muito antes de o escândalo dominar sua imagem pública, Andrew construiu um percurso de serviço e dedicação que deixou impacto tanto nas Forças Armadas quanto fora delas. A reputação de Andrew começou a tomar forma quando ele decidiu seguir uma carreira naval completa, em vez de cumprir apenas o serviço militar simbólico tradicional entre membros da realeza. Ele ingressou na Marinha Real em 1979, treinando inicialmente no Britannia Royal Naval College, em Dartmouth, antes de se especializar como piloto de helicóptero. O treinamento era rigoroso e exigia grande resistência física, mas Andrew mostrou competência ao operar os exigentes helicópteros Sea King. Sua carreira naval não foi um gesto momentâneo, mas um compromisso que se estendeu por mais de 20 anos. Ele alcançou o posto de comandante, serviu em vários navios, incluindo o HMS Invincible, e participou de missões de linha de frente, conquistando respeito entre os militares. Ao contrário de muitos membros da realeza, que vestem uniformes apenas em ocasiões cerimoniais, Andrew ganhou o direito de usá-los através da experiência real, algo que o diferenciou durante sua juventude. O capítulo mais marcante de sua trajetória militar ocorreu durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Com apenas 22 anos, Andrew foi enviado como piloto de helicóptero Sea King a bordo do HMS Invincible. O conflito representava riscos extremos, com as forças argentinas utilizando mísseis Exocet e submarinos para mirar navios britânicos. Sua função o colocou diretamente em perigo. Realizava missões de guerra anti-submarino, operações de busca e salvamento, além de atuar como isca para desviar fogo inimigo de embarcações maiores. Em determinado momento, seus voos foram usados para confundir radares, aumentando as chances de sobrevivência da frota britânica. Sua disposição de servir em combate ativo foi algo raro entre membros seniores da família real, que geralmente são protegidos desse tipo de risco direto. A experiência nas Malvinas não só demonstrou sua coragem, como também lhe garantiu respeito dentro das Forças Armadas. Por sua atuação, Andrew recebeu a Medalha do Atlântico Sul, concedida aos que serviram durante o conflito. Embora sua condição de príncipe o tornasse um destinatário incomum, a honraria destacava que ele havia enfrentado as mesmas condições que milhares de outros militares. Para muitos, isso mostrava que ele era um membro da realeza que realmente havia conquistado suas condecorações. Mesmo após deixar o serviço ativo, Andrew continuou recebendo reconhecimento pela carreira naval. Ele foi promovido a vice-almirante em 2015, ainda que naquele momento o título fosse principalmente honorífico. A designação simbolizava sua longa ligação com a Marinha e mantinha viva sua associação institucional com as Forças Armadas, mesmo quando seu foco já se voltava para funções públicas e diplomáticas. Mas sua atuação não se limitou ao ambiente militar. Depois da Marinha, Andrew assumiu um novo tipo de missão ao tornar-se o representante especial do Reino Unido para Comércio e Investimentos, cargo que ocupou de 2001 a 2011. Nessa posição, ele viajou extensivamente para promover os interesses comerciais britânicos no exterior. Encontrou-se com líderes políticos e empresariais ao redor do mundo,
ajudando a criar oportunidades para setores variados, da manufatura às finanças. Embora mais tarde suas conexões tenham sido alvo de críticas, na época Andrew era visto como alguém capaz de abrir portas importantes para empresas britânicas e de dar visibilidade a negociações de alto nível. Durante uma década, atuou como uma ponte entre o Reino Unido e mercados internacionais. O príncipe Andrew também demonstrou apoio ao empreendedorismo e à inovação quando lançou o programa Pitch at Palace, em 2014. A iniciativa oferecia a jovens empresários a chance de apresentar suas ideias a investidores, mentores e líderes de negócios. O que começou como um projeto ligado à realeza rapidamente se transformou em uma rede reconhecida internacionalmente, ajudando centenas de startups ao redor do mundo. Muitas delas obtiveram financiamento ou apoio crucial graças ao programa. Essa foi uma iniciativa marcante, pois apoiar diretamente pequenos negócios e inovações não era algo comum no meio real. Jovens empreendedores com grandes ideias, pessoas que de outra forma talvez nunca tivessem sido notadas. Ao mesmo tempo, Andrew permaneceu profundamente envolvido em trabalhos de caridade. Ao longo dos anos, ele apoiou mais de 200 organizações beneficentes. Outra parte decisiva da vida de Andrew foi sua relação próxima com a rainha. Muitos o consideravam o filho favorito, e os dois passavam muito tempo juntos, principalmente nos últimos anos de vida dela. Mesmo quando sua imagem pública enfrentava duras críticas, Andrew manteve-se fiel à mãe. Era comum vê-lo ao lado dela em compromissos oficiais e momentos pessoais. Isso mostrava que, apesar dos escândalos, o vínculo entre eles continuava firme. Em conjunto, esses aspectos do passado de Andrew revelam um homem que já foi lembrado por feitos muito mais positivos. É por isso que algumas pessoas criticam a família real por tê-lo colocado de lado por aquilo que consideram um erro. Para esses defensores, Andrew não foi o primeiro membro da realeza envolvido em controvérsia. Então, por que o tratamento tão diferente? Mas será que isso é verdade? E o que torna o caso do príncipe Andrew realmente tão singular? Continue assistindo, porque estamos prestes a revelar alguns segredos reais pouco conhecidos. Os escândalos que abalaram a família real. Além do príncipe Andrew, outros membros da realeza também enfrentaram escândalos sérios no passado. Começando pelo episódio da abdicação do rei Eduardo VIII, um caso quase centenário, mas ainda um dos mais impressionantes da história monárquica. Em 1936, Eduardo, recém-subido ao trono, surpreendeu o país ao anunciar sua intenção de se casar com Wallis Simpson, uma socialite americana divorciada 2 vezes. Naquela época, a Igreja da Inglaterra proibia o casamento com uma pessoa divorciada enquanto o ex-cônjuge ainda estivesse vivo. Como chefe da Igreja, Eduardo era esperado defender seus ensinamentos. O governo temia que o casamento gerasse uma crise constitucional, enfraquecesse o prestígio moral britânico e dividisse o império. Diante da escolha impossível entre o dever e o amor, Eduardo optou pela segunda opção. Declarou publicamente que não poderia reinar sem a mulher que ama e abdicou em dezembro de 1936. Seu irmão mais novo, George VI, assumiu o trono. Apesar de receber o título de Duque de Windsor, Eduardo viveu boa parte de sua vida no exílio. Sua decisão marcou a monarquia para sempre como uma instituição vulnerável ao conflito entre obrigações nacionais e desejos pessoais. Décadas mais tarde, outro membro da realeza enfrentaria um drama semelhante. A princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II. Ela se apaixonou por Peter Townsend, um respeitado herói de guerra, mas também um homem divorciado, o que representava um problema grave naquela época. O romance tomou conta dos jornais nos anos 1950, com o público dividido sobre se ela deveria ou não ser autorizada a casar com ele. Segundo as normas e valores vigentes, um casamento com um homem divorciado era considerado inaceitável para uma princesa. Margaret lutou entre o amor e o dever, até que em 1955 anunciou que não seguiria com a relação, uma decisão que muitos acreditam ter deixado marcas profundas. Ela acabou se casando com Anthony Armstrong Jones, mas o casamento foi turbulento, marcado por infidelidades mútuas, e terminou em divórcio.
O caso Townsend foi um dos primeiros lembretes do pós-guerra de que a vida real frequentemente exige sacrifícios pessoais. Mesmo assim, as escolhas de Margaret continuaram gerando manchetes. Conhecida por seu estilo de vida glamuroso, ela adotou uma postura bem diferente da irmã. Fumava muito, bebia com frequência e circulava entre celebridades. Na década de 1970, seu relacionamento com Rod Llewellyn, 17 anos mais jovem, chocou o país. Fotos da princesa desfrutando férias com o jovem amante geraram escândalo e revelaram as fissuras de seu casamento. O estilo de vida intenso e pouco convencional de Margaret não apenas alimentou críticas, como também contribuiu para seus problemas de saúde, especialmente devido ao tabagismo pesado. E Margaret não foi a única. Outro escândalo que marcou profundamente a família real envolveu o então príncipe Charles e sua relação com Camilla Parker Bowles. Embora se conhecessem desde os anos 1970, o caso extraconjugal se intensificou durante o casamento de Charles com Diana, princesa de Gales. Rumores de infidelidade se tornaram inegáveis quando Diana declarou em sua famosa entrevista: "Éramos 3 neste casamento." A frase ecoou em todo o mundo. O público passou a vê-la como vítima, enquanto Charles enfrentou forte rejeição. Durante anos, o caso ofuscou suas funções oficiais. Apenas décadas depois, após a morte de Diana e muito trabalho de reconstrução de imagem, Charles e Camilla começaram a ser aceitos, culminando no casamento dos dois em 2005. A entrevista do Panorama, concedida por Diana em 1995, foi talvez um dos golpes mais devastadores já sofridos pela monarquia. Em tempos modernos, poucas entrevistas abalaram tanto a monarquia quanto a que Diana concedeu ao jornalista Martin Bashir. Sentada diante das câmeras, ela falou abertamente sobre sua luta contra a bulimia, depressão e solidão, além do envolvimento de Charles com Camilla. Ao expor sentimentos tão íntimos para milhões de espectadores, Diana quebrou todas as convenções reais. Embora muitos tenham elogiado sua coragem, a entrevista causou profundo constrangimento à família real ao revelar assuntos privados que o palácio havia tentado esconder. Anos depois, a própria BBC admitiu que Bashir utilizou métodos enganosos para conseguir a entrevista. Ainda assim, o estrago à imagem da monarquia já era irreversível. Mais um golpe ocorreu em 1993, com o vazamento das conversas telefônicas entre Charles e Camilla, episódio que ficou conhecido como Tampon Gate. Gravadas anos antes, as ligações revelavam trocas íntimas, incluindo o infame comentário de Charles sobre querer viver dentro de Camilla como um tampão. O escândalo tornou-se alvo de piadas constantes na imprensa e deixou Charles humilhado, prejudicando a imagem daquele que seria o futuro rei. Apesar disso, com o tempo, Charles conseguiu reconstruir sua reputação por meio de trabalho humanitário. Nem mesmo Diana escapou das polêmicas. Quando o caso extraconjugal de Charles veio à tona, ela também buscou afeto fora do casamento, especialmente em seu relacionamento com James Hewitt, um oficial de cavalaria. O romance virou manchete no mundo inteiro, ainda mais depois de Diana comentar sobre ele em entrevistas. Para a família real, a situação era alarmante. Tanto o herdeiro do trono quanto sua esposa tinham parceiros extraconjugais. O casamento desmoronou em meio às revelações, resultando em separação e divórcio. A postura sincera de Diana contrastava com o silêncio tradicional da realeza, deixando o palácio numa posição difícil. Os jovens membros da família também tiveram seus escândalos. Em 2005, o príncipe Harry foi fotografado usando uma fantasia nazista em uma festa, resultando em indignação global, especialmente considerando o papel da família real na Segunda Guerra Mundial. Harry pediu desculpas, classificando o episódio como um erro irresponsável, e mais tarde trabalhou duro para mudar sua imagem através do serviço militar e de ações sociais. Em 2012, ele voltou às manchetes quando fotos suas nu, jogando bilhar pelado em Las Vegas, vieram à tona. A princesa Anne, única filha da rainha, também enfrentou controvérsias. Ela se tornou o primeiro filho de Elizabeth II a se divorciar,
quando seu casamento com o capitão Mark Phillips terminou em 1992, após anos de rumores de infidelidade. Embora o divórcio fosse mais comum à época, ainda era um assunto sensível para a monarquia, que já enfrentava vários problemas conjugais dentro da família. O segundo casamento de Anne com Timothy Lawrence, um oficial da Marinha que também era divorciado, reacendeu a polêmica. Sarah Ferguson, ex-esposa de Andrew, também trouxe grandes dores de cabeça à realeza. Em 1992, poucos meses após a separação, fotos dela tomando sol sem a parte de cima do biquíni, enquanto seu assessor financeiro chupava seus dedos dos pés, chocaram o país. As imagens geraram um escândalo enorme e envergonharam não apenas Sarah, mas também toda a instituição. Problemas financeiros posteriores só reforçaram sua presença constante nos tabloides. Ainda assim, as fotos escandalosas permaneceram um dos momentos mais infames dos anos 90. Apesar de todas essas polêmicas ao longo das décadas, é a ligação do príncipe Andrew com Jeffrey Epstein que se destaca como o escândalo mais devastador da história moderna da realeza. A condenação de Epstein por crimes sexuais tornou sua amizade com Andrew profundamente perturbadora. Diferentemente de outros escândalos, que com o tempo perdem força, essa associação continua manchando a imagem da monarquia e é considerada uma das crises mais graves já enfrentadas pela família real. Um escândalo que, perante a opinião pública, permanece longe de ser resolvido. Mesmo assim, resta uma pergunta: o que o príncipe Andrew faz atualmente? Ele ainda tem algum futuro dentro da família real? As respostas podem surpreender você. O futuro do príncipe Andrew na família real. O afastamento de Andrew da vida pública foi um dos acontecimentos mais sérios da recente história da monarquia. Depois da entrevista desastrosa à BBC sobre sua relação com Epstein, sua posição ruiu rapidamente. Dias após a transmissão, o Palácio de Buckingham anunciou que ele deixaria todas as funções oficiais por tempo indeterminado. Diferentemente de outros membros da realeza que interromperam o trabalho e voltaram anos depois, Andrew ainda não conseguiu, nem foi autorizado, a retornar. Já se passaram anos. Com o passar dos anos, ficou claro que o afastamento de Andrew não era uma pausa temporária, mas um retiro permanente da vida pública. A situação tornou-se ainda mais grave em janeiro de 2022, quando a rainha Elizabeth tomou uma decisão histórica. Retirou todos os seus títulos militares honorários e patronatos reais. Embora Andrew tenha posteriormente fechado um acordo judicial, sem admitir culpa, o impacto já era irreversível. Nenhum dos títulos foi restaurado, e considerando o forte sentimento popular, é quase impossível imaginar que isso aconteça algum dia. Desde então, Andrew tem levado uma vida privada. Ele reside no Royal Lodge, uma ampla propriedade dentro do domínio de Windsor, onde vive graças a um contrato de arrendamento com o Crown Estate. Diferente do ambiente movimentado do Palácio de Buckingham, o Royal Lodge oferece isolamento e discrição. De tempos em tempos, surgem fotos suas cavalgando ou indo à igreja acompanhado de Sarah Ferguson, sua ex-esposa, que ainda vive com ele. No entanto, essas aparições são raras. A maior parte do tempo, Andrew permanece longe das câmeras e dos eventos oficiais. O futuro de Andrew agora depende quase inteiramente do rei Charles. Após a morte de Elizabeth II em 2022, Charles assumiu o trono com planos próprios para a instituição, incluindo uma monarquia mais enxuta, com menos membros desempenhando funções públicas. Dentro dessa nova estrutura, não há espaço para Andrew. O rei não demonstrou qualquer intenção de reintegrá-lo, deixando claro que seu afastamento é definitivo e faz parte de uma estratégia duradoura. A posição do príncipe William torna o cenário ainda mais definido. Segundo várias fontes, William se opõe firmemente a qualquer retorno de Andrew às atividades oficiais. Ele acredita que a presença do tio prejudica a imagem da monarquia. E quando William se tornar rei, o consenso é de que manterá, ou até endurecerá, a política de exclusão. Por isso, é improvável que Andrew recupere algum papel oficial na próxima geração. As raras ocasiões em que Andrew apareceu em eventos públicos evidenciam sua nova realidade.
Ele participou das cerimônias do funeral da rainha Elizabeth em setembro de 2022 e da coroação de Charles em maio de 2023, mas sempre discretamente, sem destaque. A opinião pública tem sido um fator crucial nesse afastamento. Pesquisas mostram repetidamente que Andrew está entre os membros menos populares da família real, com a maioria dos britânicos rejeitando completamente a ideia de seu retorno às funções oficiais. Para uma instituição que depende fortemente do apoio do povo, reintegrá-lo seria desastroso. Apesar disso, Andrew não está totalmente sozinho. Suas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie, continuam ao seu lado e são frequentemente vistas visitando-o. Sarah Ferguson também tem defendido o ex-marido diversas vezes, mantendo-se leal mesmo após anos de divórcio. Essa estrutura familiar lhe dá algum suporte emocional, embora não mude sua posição diante do público nem da monarquia. Também tem havido interesse sobre sua situação financeira. Sem compromissos oficiais, Andrew já não recebe recursos ligados ao trabalho real. Embora possua patrimônio próprio, muitos aspectos de seu estilo de vida parecem depender do apoio da família, inclusive os elevados custos de manutenção do Royal Lodge. Relatos sugerem que o rei Charles tem ajudado em algumas despesas, o que revela que a estabilidade financeira de Andrew está profundamente ligada à boa vontade do monarca. Caso essa ajuda diminuísse, ele poderia enfrentar dificuldades para manter seu padrão atual. Olhando para o futuro, especialistas concordam. Andrew deverá continuar vivendo de forma reservada, longe dos holofotes, amparado pelas filhas e por Sarah, mas sem qualquer papel nas atividades públicas da monarquia.